liga o coração, aumenta esse som. Tem palavra viva chegando aí, meu irmão. Rádio Mafra Web Gospel, amor que toca o coração. Rádio Mafra Web Gospel, Jesus em cada canção. É isso aí, meus amados irmãos, boa noite mais uma vez, voltamos, hein? Voltamos aqui com toda a força, uma potência tremenda da parte de Deus. Hoje tá uma festa aqui na Web Rádio Mafra, né? Olha, é um privilégio, a primeira vez, hein, Alexandre? A primeira vez que a Web Rádio Mafra recebe um convidado especial, um dos maiores comentaristas do litoral aqui, pela glória de Deus, Alexandre Carvalho, né? Um homem cheio, cheio de conhecimento, é um homem que realmente foi realizado, né? Nós estamos nos realizando agora aqui com o Alexandre, né? Ele vai dar uma boa noite para você aí. Tudo bem, Alexandre? Mais uma vez, boa noite. Aquela saudação, que o amor do Cristo esteja presente na vida de todos os ouvintes. Eu fico, pastor, apóstolo, eu fico muito feliz com o convite. E vamos lá, algumas perguntas, sempre lembrando que é a opinião do Alexandre, né? São as minhas opiniões. A rádio está abrindo espaço para que eu possa mostrar o meu trabalho. Eu venho aqui para aprender e a rádio ela não pode ser responsabilizada pelas minhas opiniões. Tenho algumas opiniões contundentes, algumas eu percebo que Caraguá precisa dar um up, dar uma reviravolta, mas também estamos aqui abertos a sugestões, perguntas. Vamos lá. Apóstolo, eu estou para responder. É isso aí, Alexandre. Alexandre, a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite de hoje, nessa noite abençoada de hoje, é simples. Eu quero saber, meu amigo, como você se tornou comentarista. Como aconteceu esse negócio? Olha, quando no começo eu me apresentei, eu sempre falei, né? Ou melhor, eu sempre ouvi isso. Para Deus nada é impossível. A minha formação, eu sou formado pela Universidade Vale do Paraíba, a Univap, onde eu cursei Direito. Mas desde criança eu escuto rádio. Desde criança mesmo, eu tinha 5, 6 anos, eu comecei ouvindo Zé Bétio, depois Eli Corrêa. Minha avó materna tinha um radinho, aquele pequenininho que muita gente ainda tem dentro das suas casas. E depois, quando eu cheguei num colégio, eu fui estudar no módulo na década de 80, certo. E eu tive grandes professores. Vou fazer uma correção, tive grandes mestres. Professor Neca, professor João Carlos, professor Heloísa Antunes, que hoje é a secretária de governo do prefeito Mateus. Maravilha. Uma mulher de muito conhecimento, puxava minha orelha. E o pai, né? O meu pai, professor Francisco, o qual hoje tem uma escola com o nome dele em Caraguatatuba, era um catedrático, um homem que amava o magistério. Então sempre me fez ler jornal, sempre me interessei pela política. Eu lembro que o primeiro nome de político que eu gravei foi Dante de Oliveira. Quem foi o Dante de Oliveira? Dante de Oliveira foi um deputado do Mato Grosso, aonde ele que teve a emenda para se mudar a Constituição de 1988. Certo. Isso eu vi lá em 84, 85. Pena que a nossa Constituição hoje ela se encontra defasada e ela não é respeitada como deveria. Mas a política entrou na minha vida muito novo. Eu tive um professor que não falava de política na sala de aula, professor Neca, mas ele falava as ideias dele pra gente fora da sala de aula. Que isso é importante, que hoje eu vejo um erro muito grande. Professores falando de política dentro da sala de aula, fazendo partidarismo. E aí eu sou contra. Que não é função dele. Não é. O professor está lá para ensinar, alfabetizar e dar bons exemplos para o aluno. Eu tive grandes professores, então hoje muito do que eu estou falando, do que eu uso na rádio, veio de dentro de casa com o meu pai e esses professores, alguns, eu vou ser até um pouco injusto de não citar todos,
que foram meus professores. Tive a professora Ivani, que me deu aula de biologia lá na EMEI Ismael Iglesias, no Barranco Alto. Professor Walter, que hoje é falecido. Professor Isilda Nardi. Foram pessoas assim que eu não posso esquecer, né? Que me ajudaram a traçar um perfil, uma personalidade. Certo. Cheguei na faculdade, também tive grandes professores. Tive uma professora chamada Sueli, ela dava aula de língua portuguesa fantástica. Tive professores na área do direito, como o professor Fernandinho, professora doutora Leila, que é procuradora do Ministério Público. Então eu pude absorver muita coisa. Fora isso, como todo jovem idealista, sonhador, a política, né? Eu sempre gostei de ler jornal. É isso que eu não consigo entender. Porque você sempre foi da área da política, sempre trabalhou como funcionário público e hoje está atuando como comentarista, um dos maiores comentaristas. Como o mundo dá volta, né? Não, quando ele fala um dos maiores comentaristas, pessoal, é sério. Eu estou precisando fazer uma dieta, estou com 126 quilos. É isso que ele quer dizer. Ele está me chamando de gordo aqui, mas para não dizerem que eu vou processar, aquela coisa toda, mas eu estou gordo, precisando emagrecer bastante. Mas falando muito sério, o comentário vem daquilo que você vê. Então eu exerci um cargo como assessor do ex-prefeito Felipe Augusto na Prefeitura de São Sebastião. Ficamos lá os 2 mandatos do prefeito. O prefeito pôde fazer muitas obras e aqui em Caraguá, o meu pai ele era um cabo eleitoral do ex-prefeito Antônio Carlos. O meu pai abria a casa dele, a nossa casa lá, e eu continuo morando no mesmo lugar, para as reuniões do senhor Antônio Carlos. Foi um prefeito que conseguiu fazer grandes coisas por Caraguatatuba. Infelizmente, e aí eu posso ser um crítico sim, depois que ele deixou a prefeitura em 2016, nós não demos sorte. Tivemos gestões aí, tanto a passada como a atual, que deixaram a desejar. Entendo. Prova disso é que você anda por toda a Caraguatatuba, você vê uma falta de zeladoria, você vê uma falta de reforma nos prédios públicos. Nós temos prédios públicos aí, olha, uma vergonha. Uma cidade com o orçamento que nós temos não era para estar nessa situação. Mas eu quero acreditar que o atual prefeito, o Matheus Silva, até porque o pai foi o grande gestor de Caraguatatuba, ele possa equilibrar, dar uma reviravolta na cidade. Eu acredito. A nossa cidade hoje tem 140 mil habitantes. É uma cidade que cresceu. Quando meus pais mudaram para Caraguatatuba, nós viemos de Guarulhos para cá, Caraguá tinha 40 mil habitantes, isso em janeiro de 82. Se não me engano, o prefeito de Caraguatatuba era o Jair Nunes de Souza. Jair Nunes. Foi um ex-prefeito. Depois tivemos o doutor José Borabebe, um médico muito carismático, foi prefeito de Caraguatatuba. Aí houve um processo de cassação, ele foi cassado pela Câmara e o doutor Zé Dias assumiu como vice e cumpriu o mandato. Depois nós tivemos um homem que foi muito honesto, um político difícil, né? Às vezes as pessoas, político não é honesto. Tem pessoas honestas. O senhor José Sidney Trombini, para quem conhece, é o parque. A família, ele era o proprietário do parque, são proprietários do parquinho que nós temos na Avenida da Praia. Ele enfrentou uma catástrofe em Caraguatatuba que caiu chuvas assim torrenciais, aquele morro que hoje fica localizado ali onde é o Chibatão, onde a saída para Tamoios, aquele morro desceu. Caraguá ficou isolada. E o seu Trombini cumpriu o mandato dele com muita humildade. Muitas pessoas não souberam reconhecer, né? Mas o seu Trombini não lesou os cofres públicos. Depois, Caraguá teve um boom, que aí foi a chegada do senhor Antônio Carlos da Silva como prefeito, certo, onde ele conseguiu trazer coisas diferentes para Caraguatatuba. Veio a Avenida da Praia. Sim. Vieram prédios com postos de saúde, escolas. Inclusive, depois ele, em homenagem ao meu pai, que participava das suas campanhas,
e era um amante, um homem que amava o magistério. Ele fez uma escola lá na Zona Sul, no bairro do Pegorelli, e concedeu o título da escola, o nome da escola com o nome do meu pai. É uma homenagem, e eu sempre falei isso. Passou o meu pai, passou a minha mãe, vou passar eu, passou a minha irmã, mas a escola vai estar lá. Isso foi uma gratidão. Eu sou eternamente grato ao prefeito, ao ex-prefeito da cidade. E nós queremos mais. Hoje Caraguá recebe os royalties da Petrobras em relação à bacia do gás, que é a UTGCA, que fica lá nos fundos da Fazenda Serra Mar. Caraguá hoje se tornou o primo rico do litoral, porque nós éramos o patinho feio. É verdade. As pessoas iam para as praias de Ubatuba, que tem praias maravilhosas. Sim. A costa sul de São Sebastião, aquela pujança com Juqueí, Maresias, Boiçucanga, Barra do Una, que muitos até apelidaram de Bora Bora, né? Numa alusão lá àquele lado do Pacífico. Perdão, não é o Pacífico, o lado que é a Tailândia, aquele mar verde esmeralda, aquela coisa maravilhosa, e Bora Bora lá na Barra do Una, né? Um lugar assim paradisíaco. Enfim, e a Ilha Bela, né? Aí é chover no molhado, falar das belezas da Ilha Bela. Mas Caraguatatuba hoje tem faculdades, colégios, hospitais, clínicas. Aqui tem um poupa-tempo, aqui tem o maior shopping da região. Não, Caraguá cresceu muito. Você vê, né? Cresceu Apóstolo? muito. Caraguatatuba hoje, ela é o centro comercial do litoral. Na verdade, Ubatuba, quem quer fazer, precisa de poupa-tempo, tirar documento, fazer um exame, todo mundo vem pra cá. Vem pra cá. Tanto de Ubatuba, de São Sebastião, o litoral todo absorve isso. Tudo aqui. Né? Então a gente vê que Caraguá não tem digamos assim, não fomos tão agraciados pela natureza como São Sebastião, Ubatuba ou Ilhabela, mas nós somos plano. Aqui você pode ver que tem muito pouco morro. Verdade. É tudo plano, é só você olhar a rodovia, o contorno lá da Serra Mar. Na verdade, nós nos tornamos a infraestrutura do litoral. Bem falado, bem colocado, Apóstolo. A infraestrutura do litoral está aqui. E aí o que eu vejo? Precisamos ter homens de visão para que possam incrementar isso, né? Fazer geração de emprego, fazer geração de renda. Trazer o turista, porque o turista ele passa o dia na praia lá em Ubatuba, mas à noite ele quer um bom restaurante. Não é que Ubatuba não tenha bons restaurantes, tem alguns excelentes, mas a pessoa pode vir para Caraguá. É claro que você não vai pensar assim, é uma temporada e o cara tem que ir para o hospital. Não, ninguém quer. Hospital eu falo que só é bom quando é nascimento, né? Quando vai nascer é maravilhoso. É verdade. Fora isso, o hospital traz dor, traz preocupação, tristeza. Mas se você tem uma estrutura para absorver, que seja usada em prol da cidade, gera-se emprego. Você pode ver que aqui em Caraguá nós temos faculdade de enfermagem, cursos técnicos de enfermagem, de auxiliar, de radiologia, enfim. Tem vários segmentos que Caraguá hoje é vanguarda. Sim. E aí... Aí é onde eu faço algumas críticas, que eu vejo prefeitos pedindo empréstimos. O ex-prefeito Aguilar Júnior, ele fez refinanciamento, como ele até me corrigiu um dia no ar lá, eu continuo falando que é empréstimo. Pegou dinheiro de banco para mim empréstimo. Se é refinanciamento ou não, você vai ter que pagar. Quando você pega alguma coisa que você tem que pagar, é empréstimo. E hoje o litoral não precisa disso. E hoje o atual prefeito reclama que tem que pagar altas quantias de juros desse dinheiro, e o orçamento de Caraguá, que hoje passa de 1 bi. Porque quando o senhor Antônio Carlos da Silva foi prefeito de Caraguatatuba, o orçamento era 200 milhões, 250 milhões. Hoje passa de 1 bi. Quer dizer, 4, 5 vezes mais é o orçamento de Caraguatatuba hoje. E lá atrás não tinha isso. O seu Trombini não tinha esse orçamento. Aí eles usam a questão que a população, aumentou a população. Aí eles vão usando, tem mais gasto, claro. mais remédio. Olha, eu não vim aqui para falar nomes de políticos, mas eu numa sessão de Câmara, e aí o senhor também, Apóstolo, me perguntou dessa de ser comentarista, a gente tem que aprender. Sim. Né? Eu tenho assistido sessões de Câmara de São Sebastião ao vivo,
Toda terça-feira estou lá, começa às 18h30. E Caraguatatuba eu preciso me adequar porque é no mesmo dia. Na verdade, as sessões de Câmara de Vereadores no Litoral Norte, todas são na terça-feira. Então, usamos a internet. Precisa ter representantes. A gente precisa adquirir esse conhecimento. Mas o vereador Aurimar Manzano é o vereador com o maior número de mandatos na história de Caraguatatuba. Ele é um delegado de polícia, o qual ele deixou a parte da delegacia de segundo plano e se tornou um homem público. O que eu admiro muito nele é que o nome dele, passado esses anos todos, você nunca viu envolvido em nenhuma falcatrua, nenhuma maracutaia. Por isso que eu estou citando o nome dele aqui. E ele citou um fato numa sessão de Câmara que Caraguá precisa já ter um hospital municipal. Por quê? O regional ele é específico para algumas áreas. As UBS, elas não estão dando conta. A Santa Casa é sobrecarregada. E Caraguá, a tendência é que nos próximos 10 anos essa população aumente mais ainda. Ela vai dobrar. Nós temos o Ed aqui, nosso técnico, né? Que está dando o suporte para a gente. Ele veio de São Paulo para cá, ele sabe do que eu estou falando. Muitas vezes as pessoas não aguentam ficar mais 20 anos em São Paulo. Trânsito, poluição, criminalidade, a falta de segurança. As pessoas vão buscar o quê? Um refúgio. O Ed mesmo contando um pouco da história dele para mim, ele falou que primeiro ele veio para São José dos Campos, que é uma cidade maravilhosa. Só que depois o que ele queria? Mais tranquilidade. O que ele fez? Desceu a serra. Como ele pensa assim, muita gente também pensa. Então Caraguá precisa se preparar para os próximos anos. São Sebastião é um lugar, tem até um slogan que é chamado assim, ó, São Sebastião, bonita por natureza. É linda. Só que São Sebastião não tem muita área plana para se expandir. Ela tem algumas áreas na costa norte, que é o Jaraguá e Enseada, e ela volta a ter área plana somente para frente de Camburi. Porque até Boiçucanga, que engloba Maresias, Toque-Toque e tal, não tem, é morro. E aí quando chove lá, vocês veem o alerta que entra a cidade. Na gestão que nós trabalhamos lá com o ex-prefeito Felipe Augusto, teve a catástrofe onde 64 vidas foram perdidas. Espaço que tem é só no Una ali, mas o Una é mais praia, né? Tem um lado, não, Barra do Una tem um lado do morro que é plano, mas lá ainda faltam, e aí eu aprendi isso com a Leslie, que é a nossa âncora no jornal. Cada prefeito tem que fazer o seu quinhão. Então, o ex-prefeito Felipe Augusto fez uma parte, é necessário que o que esteja hoje lá, o prefeito Reinaldo, possa dar continuidade, porque muitas vezes lá estão alagando. Áreas de Boiçucanga, áreas de Camburi. O que é isso? Obras de drenagem. E Caraguá, o ex-prefeito Aguilar também fez algumas. Vamos citar aí, ali na rua Avenida Brasília, que é aquela rua da rodoviária, que liga a rodoviária à famosa Rua da Feira do Rolo, ali alagava. Hoje o pessoal falou que diminuiu, acabou. Só que como ainda falta uma limpeza a mais nos bueiros, então voltou a aparecer alguns pontos de alagamento. Certo. Mesma coisa lá no Perequê. Perequê Mirim tem muitas ruas que as pessoas sofrem com seus alagamentos. Seus não, né? Com os alagamentos. Que quem quer um alagamento na rua de casa? Ninguém. Agora, tem bairros em Caraguá que hoje estão precisando urgentemente da mão do poder público. Eu posso falar aqui do Morro do Algodão, que tem uma parte do final do bairro, que é o Rio Marinas, o Golfinho. O Golfinho está crescendo. Eu fiquei sabendo que aqui no canto do Massaguaçu é necessário que se venham obras de drenagem. Sim. O próprio Getuba. Então, Caraguá precisa urgentemente que o prefeito se atente a isso. Ah, mas o prefeito não sabe disso, sabe. E você acha que isso está tudo já no planejamento do prefeito? Você acredita nisso? Olha, eu vou falar aqui de uma pessoa porque que eu você está no meio, você está lá, você está andando, vai para a Câmara, sim, faz eu ando. isso. Não sei se vocês perceberam aqui que tudo que eu citei com nomes. Sim. Ruas, eu dou o nome da rua porque é um lugar que eu passo, né? Bairros que eu frequento. Eu mesmo, eu moro num bairro periférico da cidade, onde montaram lá na gestão passada um lixão, ao qual a justiça já mandou ele sair de lá.
a prefeitura tomou uma multa de R$1 milhão. E quem é que vai pagar essa multa? Somos nós. E aí fica difícil, aí fica aí, só dinheiro, só dívida, dívida. Então, sabe assim, eu acredito, o prefeito ele tem um secretário que é secretário de urbanismo, César Abud. Por que eu estou citando o César? Eu estudei com o César no módulo na década de 80. O César é uma das pessoas que trabalhou no projeto da Avenida da Praia. Ele é muito capacitado, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Ele que duplicou tudo aquilo ali, ele é um fez dos, todo o trabalho. Ele, o Alexandre... Lá do Porto Novo, lá... Até... Sim, ele tem o Alexandre Stringari, que é o Marçal. Teve mais alguns profissionais que ajudaram, mas eles foram pessoas que sentaram. Hoje o arquiteto usa mais a tela do computador, né? O Abud era da época da prancheta. Ô, louco. O Abud, eu não sei se ele está sendo assim usado a contento. Vou até brincar aqui, ele devia ser mais explorado, porque ele tem muito talento. Pela capacidade. Pela capacidade dele. Então, eu tenho certeza que no plano de governo do Matheus deve ter isso. Eu não vou ser honesto com vocês, é uma falha minha, eu não conheço todo o plano de governo do Matheus. Eu fiquei sabendo que o projeto do prefeito Matheus, né, eu também tenho alguns meus contatos. Sim, claro, temos que ter. Temos que ter os nossos contatos, claro. Né? E um dos contatos que eu tive foi que 2025 e 2026 ele iria colocar a casa em ordem, somente pagar dívidas. Porque foi deixado bilhões para ser pago, né? O caixa estava estourado e ele pegou na verdade sem dinheiro nenhum, né? Esse é o contato, a notícia que chegou para mim, para minha pessoa, e aí ele foi falando que ele ia ficar 2025 e 2026 só pagando dívida. Que depois, aí quando no meio de 2026 para 2027 ia começar a fazer um trabalho diferenciado. Só que aí o que acontece? O que eu penso, Alexandre? Eu penso assim, que você não tem como só parar uma vida para pagar dívida. Você tem que pagar dívidas e tem que ao mesmo tempo colocar comida dentro do armário. Com certeza. Concordo em Você gênero, concorda? número Então, e grau com o senhor. assim, não é só dívida. Eu tenho que é como uma casa. Ele tem que olhar a prefeitura como uma casa. Uma casa você paga a dívida e tem que fazer compra todo mês. Sim. Tem que fazer investimento na sua casa. Então eu creio que se ele tiver eu creio que tudo isso deve estar no planejamento dele. Mas é que falta mais pessoas em sua volta, capacitada. Eu acho que o maior erro, eu não vou dizer erro, acho que o maior problema que está acontecendo no governo do nosso atual prefeito, eu acho que são pessoas que ele precisava colocar do lado dele capacitada. Isso eu também concordo. Eu acho que tem muita inocente, tem muitas pessoas ali que tá ali só por causa do cargo, não tá ali, quem tem que trabalhar, tem que ser uma pessoa que queira trabalhar. Apóstolo, eu vou lhe contar uma coisa que eu aprendi. É que o senhor é o dirigente de uma igreja, é onde se fala a palavra de Deus, sempre tem o amor envolvido, mas na política não tem inocentes. No meio político tem o eleitor. O eleitor, ele tem essa coisa, inocência, esse sonho. É. Eu vivo falando que eu estou sonhando para Caraguá a mesma zeladoria que tem lá o shopping Serra Mar. Por que eu estou falando isso? Porque de manhã, quando eu chego na rádio 6h30, 6h40, tem um batalhão de gente lá dentro do shopping deixando aquilo um brinco, porque quando o shopping abre às 10, já tem que estar tudo limpo, tudo preparado. Eu sou um sonhador. Talvez eu acho que nunca uma cidade vai ter a mesma zeladoria do que tem um shopping. Lá tem um jardineiro, o cara que está podando a grama, o rapaz que está cortando a árvore, as mulheres lavando o banheiro, o rapaz passa lá o paninho no chão, fica limpíssimo, brilha. Olha a nossa cidade como está. Infelizmente. Então, eu assim, como um comentarista, eu não posso ter o partido A ou B. Eu tenho as minhas preferências. Eu até brinco, né? Eu sou São Paulino, adoro gozar os corintianos, palmeirenses e santistas, mas na rádio eu não tenho camisa. Eu não estou lá. Muitas vezes eu elogio. Até um dia eu fiz um elogio ao Matheus e um ouvinte entrou no ar e já me chamou de passapano. Alexandre Passapano. Eu falei, não estou passando pano. Mas as pessoas muitas vezes elas usam a rádio, apóstolo, para expor as suas insatisfações, as suas reclamações,
E aí nós temos que saber lidar com isso. Agora, eu desculpa estar por causa do horário, do tempo, e nosso horário compromisso. E eu quero fazer uma outra pergunta para você. Primeiro eu vou fazer essa perguntinha aqui, aí eu vou fazer uma pergunta que vem da minha classe, né? Ele não mostrou as perguntas antes para mim, hein? Da classe do cristianismo, né? Amém. E aí eu vou fazer essa pergunta. Mas é bem tranquilo, claro. Tá? Ó, você hoje está como comentarista, está sendo uma explosão na área de comentarista, né? Tá explodindo aí pelas redes sociais, gigante. pela Onda FM, né? Você tá aí. E eu tô vendo que você tem se dado bem, tem lidado bem com tudo isso, mas você pretende um dia voltar a estar dentro dos órgãos públicos, trabalhando? Olha, pastor, aposto, né? Que pergunta. Mas é uma perguntinha simples. Cara. Não, eu vou contar uma coisa pro senhor. Eu amo a política. Eu só pretendo, e a gente não pode falar nunca, né? Mas eu não tenho aquele anseio de ser candidato a vereador. Eu não tenho aquela coisa de falar, vou ser um dia candidato a vereador, a prefeito. Não. Por que eu digo não? Porque eu sei que dentro da máquina política existem lados. Ou você, por exemplo, tem um vereador hoje em Caraguá que ele é oposição e ele está sozinho. Os outros vereadores, muitas vezes eu falo que são aqueles que estão dando tapinha nas costas do prefeito. Isso eu não estou aqui para criticá-los, mas eu não concordo com isso, porque vereador não é para ficar dando tapinha nas costas do prefeito. É fiscal. Vereador é para fiscalizar. Vereador é para ir nos bairros mostrar. Exatamente. Minto. Tem 3 vereadores aí que eu percebo que estão fazendo o seu trabalho a contento. O presidente da Câmara, Antônio Carlos Júnior, tem sido uma grata surpresa, porque falaram que primeiro ele foi eleito por causa do pai. Aí ele foi oposição na gestão Aguilar e dizem que vereador, quando é oposição única, fica difícil dele se reeleger. Ele se reelegeu. Aí ele se tornou presidente da Câmara. Falaram, é por causa do pai. Não, ele tem trabalhado. Inclusive ele abriu um concurso público usando a VUNESP. Por que a VUNESP? É um órgão sério. Não teve cartas marcadas com a VUNESP, não tem. VUNESP e mais umas 2 ou 3 empresas, que nem a Fundação Getúlio Vargas, que é a FGV, você não vê nada de fraude com o nome delas. Elas não permitem. É o nome. Então, fica aqui a minha admiração por esse trabalho. Eu não sei se eu vou falar parabéns, porque parabéns é como se você sacasse dinheiro num banco e agradecesse o banco que você está sacando o seu dinheiro. O Antônio Carlos Júnior foi eleito. Ele tem que representar. E isso ele tem feito. A vereadora Lalá, a vereadora Cássia, eles têm demonstrado contato com a população. Tá? Os demais vereadores, eu ainda fico esperando que não é para tacar pedra, mas que sejam mais parceiros da população. Tá? Agora... mais responsável pelo cargo que foi imposto. Né? A prefeitura é um desafio. Eu confesso ao senhor que eu fiquei lá os 2 mandatos, uns 8 anos com o ex-prefeito Felipe Augusto, e eu saio de lá com a sensação assim que eu poderia ter aprendido mais. Eu passei pela Secretaria do Meio Ambiente, passei pela Secretaria do Urbanismo e pela Secretaria da Habitação, que envolveu a regularização fundiária. E aí, se o senhor me permitir, numa outra visita, falar aqui da regularização fundiária, que eu falo que regularização fundiária é mais importante do que fazer praça. A regularização fundiária ela vai trazer o título para a sua posse. O seu imóvel está no seu nome, porque Caraguatatuba, e como o litoral todo, litoral norte, é muita escritura de posse, não é escritura definitiva. Com a escritura definitiva, o seu imóvel é valorizado, você passa a ter um documento real na mão. Porque documento de posse qualquer um faz. Certo. A escritura definitiva é emitida uma matrícula no cartório. Até porque quem emite a matrícula não é a prefeitura, é o cartório. A prefeitura só faz a ponte. Então a regularização fundiária hoje em Caraguá está estacionada. Pararam. Em São Sebastião, lá o ex-prefeito Felipe Augusto entregou muitos títulos. E aí eu pude aprender, mas eu deveria ter aprendido mais. É que é uma avalanche de coisas. Né? Mas é isso. Se um dia eu tiver a oportunidade de ir para uma secretaria de habitação para ter mais conhecimento, eu assumo. Não vou ser hipócrita, não. Beleza, então. A última pergunta para você.
para nós finalizarmos aqui com chave de ouro, hein? Eu gostaria de saber, eu gostaria de fazer essa pergunta, mas é porque como é envolvido a minha área, que é o cristianismo, o povo evangélico, as lideranças evangélicas, né? Você tem visto uma atuação positiva dos líderes evangélicos dentro da Câmara? Pastores, sabe o que eu ouvi dizer? Eu sou bocudo, tá, Alexandre? Você vai me conhecer melhor, tá? Sim. Eu ouvi dizer, agora eu tô falando da minha classe, tá bom? Da classe dos pastores. E aqui eu posso sentar madeira mesmo, que se quiser vem pra cima, vai pra cima na oração. Amém. Em nome de Jesus. A verdade é o seguinte, eu fiquei sabendo, porque como eu falei, eu tenho os meus contatos. E dos meus contatos eu fui atrás para resolver uma situação. Não foi para pedir ajuda para a prefeitura, porque a coisa mais rara que tem é eu pedir alguma ajuda. Foi, na verdade, para pedir eu estava me informando, na verdade, né? Na verdade, se você até puder me ajudar, Vamos lá. Estou até resolvendo uma situação que eu estou fazendo um documento, porque eu quero que essa quadra aqui de frente seja liberada para a gente fazer um trabalho evangelístico lá. Perfeito. E, na verdade, é isso. E aí eu fiquei sabendo o seguinte, olha, o problema dos pastores, olha só o que eu fiquei sabendo, que eles vão para a prefeitura só para pedir. Diz que quando chega um pastor dentro da prefeitura lá, diz que todo mundo corre, porque sabe que vai para pedir. E isso me deixou triste. Sim. Porque não é essa visão que eu gostaria que as pessoas de lá de dentro tivessem de nós. Mas sabendo que tem pessoas que, de vez fazer algo positivo, faz algo que de vez nos afasta de lá de dentro. Porque nós, na verdade, temos que trabalhar em conjunto. Que assim, a prefeitura faz o papel dela, porque nós também somos um órgão na onde nós também lidamos com pessoas. Claro. Nós somos a espécie de um CRAS. Perfeitamente. Certo? A igreja é a espécie de um CRAS hoje. Porque a igreja ela faz a função do trabalho social, a igreja hoje ela faz o trabalho de curso educacional, a igreja faz todo esse papel perante a população, o bairro. Então nós somos aquele povo, somos as igrejas são aquele povo que vai cuidando diretamente, né? Enquanto isso, o órgão público trabalha indiretamente com documentações, papelada. E era essa pergunta que eu queria fazer para você. É isso mesmo que acontece ou você não sabe disso? Não, eu me permita fazer 2 comentários antes. O Matheus, o nosso atual prefeito, ele, para mim, ele começou bem quando ele escolheu o secretário da promoção social. Ele escolheu o pastor Arthur Briller. Infelizmente, aí no decorrer da pressão, seja pelo excesso de moradores de rua, seja por falta de cestas básicas, a reclamação estava constante, e houve uma troca e agora assumiu o Dr. Marcelo Paiva, que já havia sido secretário da promoção social na gestão Antônio Carlos. Certo. É um homem que tem um know-how, um currículo muito bom. Vou torcer para que ele consiga equacionar alguns problemas. Mas muitas vezes o político, e não estou aqui generalizando, por favor, mas ele bate na porta das igrejas na época da campanha. Passou a campanha, muitas vezes ele não vai ouvir com aquela veracidade, com aquele intuito que ele deveria. Mas, por outro lado, a gente sabe também que tem pastores e pastores. Alguns vão lá para pedir benefício próprio, cargos, indicações. Olha, precisamos pôr ali. E isso não cabe. E aí vai queimando, né? Vai queimando. Vai queimando meio que agora, meio gospel. A igreja, no geral, tanto a católica, ou mesmo até, apóstolo, um centro espírita, e eu conheço uma pessoa que frequenta um, e eles têm um trabalho fantástico de social. Seja com remédio, com cesta básica, com roupas. E essa pessoa, eu ponho as 2 mãos no fogo por ela nesse sentido. Ela é muito séria, tá? Eu não vou preservar o nome, claro, sim, mas ele é muito sério. E aí as igrejas evangélicas,
elas têm esse trabalho fantástico. A congregação faz, vocês aqui eu sei que a MAFA faz, a Cristo é Poder faz. Eu não vou ficar citando o nome de igrejas, porque não é um programa de placas, mas as igrejas fazem. Agora, em contrapartida, o que está sendo oferecido às igrejas? Vou dar uma sugestão. Podia ter um campeonato de igrejas evangélicas patrocinado pela Prefeitura de Caraguá, uma Olimpíada de igrejas. Sim. Tem, não sei, não estou aqui. O Alexandre não é o salvador da pátria, por favor. Até porque o salvador da pátria tem um nome, Jesus Cristo. Mas eu sei por que não tem isso. Mas eu fico triste de assim, um potencial desse tamanho e não está sendo usado. Eu sei que as igrejas, como o senhor aqui, eu conheço por causa da minha irmã, que era pastora aqui, a cesta básica ali para aquela família necessitada, uma roupa, Exatamente. né? Um remédio, uma ida a um hospital que a pessoa às vezes não tem condições de ir. Até mesmo aluguel, viu, Alexandre? Sim. Quantos aluguéis Sim. nós como igreja já não pagamos? Eu acredito, eu sei, a Andréia comentava comigo. Então é assim, eu acho que falta uma parceria mais séria. Mas eu entendo e eu sei por quê. Eu sei por que acontece tudo isso. Porque hoje nós temos um concílio de pastores dentro do litoral, dentro de Caraguatatuba. E que eu sei que esse concílio de pastores, eu vou até trazer o pastor presidente aqui. No dia que eu trouxer o pastor presidente, eu vou fazer questão de convidar você também. Eu fico feliz, envaidecido com o convite. Vou fazer questão de convidar você também. E esse conselho de pastores, eu sinto que eles têm uma grande parcela nisso. Uma grande parcela nisso. E eu vejo que as igrejas poderiam fazer um pouco mais que a prefeitura, no sentido assim, uma pessoa chega na prefeitura e bate lá, traz uma cesta básica. Mas uma pessoa chega aqui para restaurar um casamento. Sim. Para ter uma libertação de um filho que está aí perdido nas drogas. Uma transformação de vida. Uma transformação de vidas. Exatamente. Então, olha o quanto uma casa de Deus, de verdade, com oração, Sim. com humildade, com respeito. E aí eu posso falar do seu trabalho aqui. É uma igreja séria. Eu conheço a Luciana, Sim. que é uma pessoa idônea. Tá aí, eu cheguei sábado aqui, elas estavam montando as mesas para o evento do Chá das Mulheres. Muito bonito, não conheço as outras pessoas, mas ela eu pude conhecer. E eu fico muito feliz, porque hoje as pessoas carecem de um abraço. Verdade. E a prefeitura não dá isso. Não é função da prefeitura. Não, né? De forma alguma. A prefeitura não consegue dar uma palavra de consolo para aquela pessoa. Às vezes alguém chega lá num balcão da prefeitura com vergonha, porque você pedir é um negócio vergonhoso. É triste. Não é fácil. Você acha que é fácil a pessoa chegar e pedir assim alguma coisa, falar que não tem nada? Eu já passei por isso, Alexandre. Sim. Eu já passei por isso de ter que ir na porta do CRAS e pedir uma cesta básica e a mulher mandar preencher a ficha, ter que passar por uma reunião extremamente constrangedora. Constrangedora. Que eu acho aquela reunião extremamente constrangedora. E eles, para dar uma cesta básica, você precisa, eu acho que, estar em estado de calamidade pública. Sim, eles falam liberar. Que é a miserabilidade, a palavra exatamente. É uma palavra muito pesada. Né? Isso, eu acho que isso é algo muito pesado para a população. Sendo que aquela cesta básica, quem paga somos nós através dos nossos impostos. Sim. Né? Então, o que mais nós pagamos é impostos, né? É como a Bíblia diz, né? Dá de César o que é de César e o que é de Deus, é de Deus. Bom, olha, para encerrar, volto a dizer uma palavra que hoje entrou no meu coração quando eu cheguei aqui. Os Salmos 119, 105, né? Para quem é como eu, que não conhece a palavra de Deus assim a fundo, 119.105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E por que isso mexeu comigo? Porque, como eu falei, nós estamos aqui no estúdio com tudo iluminado, ar-condicionado e tal. Mas muitas vezes nós estamos na luz, no ar-condicionado e perdidos sem saber para onde vamos. Que direção devemos tomar? Eu não tenho conhecimento para pregar a palavra. Quem dera, né? Quem dera. Mas fica aqui o meu agradecimento, mais uma vez, essa oportunidade de vir aqui e falar. Eu sou fruto de um milagre dos joelhos da Dona Marina. A minha mãe orou muito, o senhor sabe disso. Glória a Deus.
ela dobrou muito os joelhos dela para que hoje eu pudesse ser um membro produtivo da sociedade, ser uma pessoa que muitas vezes consigo, através do meu trabalho particular que eu faço fora, resolver alguns problemas que as pessoas não conseguem. E agradecer a Deus, mais uma vez agradecer a minha diretora lá da rádio, que eu pude falar para ela, e ela é convertida também. Ela fica lá ouvindo os louvor dela. Esse dia ela falou, vai ter show do Fernandinho. Eu falei, chefe, pô, legal, Ela é uma pessoa muito instruída, muito capacitada. Não é porque eu tô falando dela aqui, não. Ela foi secretária de turismo na gestão do ex-prefeito Felipe Augusto. Ela ficou os 8 anos e deu uma mudança em São Sebastião. Essas festas todas que vocês veem, ela que era a arquiteta atrás do negócio lá. Então, é uma pessoa muito capacitada. O Grupo Onda, hoje, através do jornal Bom Dia Litoral e da sua programação, tem entrado na casa das pessoas, no litoral norte todo. Para vocês fazerem uma ideia, vai até Paraty e vai até Bertioga e subir na serra vai até Jambeiro. Entra no Pouso Alto e tal. Então, a rádio também é um meio de comunicação. Muitas vezes, a rádio chega, muitas vezes não. Na maioria das vezes, a rádio chega onde a internet ainda não entra. Verdade. Então, se a gente puder unir as duas coisas, olha, é um bem para a população. Sim. Tá? Muito Manda um obrigado. abraço aí pra galera que tá no canal do YouTube aí conosco. Olha, o pessoal que está aí, os internautas, né? Eu falo que eu sou analógico e o técnico tá aqui, o homem que faz as edições, que conhece isso, ele dá risada, que ele deve falar assim, Jesus. Mas é muito legal, eu vim aqui para aprender com ele, vou ter outras aulas fora daqui, porque hoje a internet é uma grande ferramenta. Tem golpes pela internet? Tem. Mas ainda tem muita coisa boa sendo feita pela internet. Por exemplo, o apóstolo, ele prega na igreja aqui, membros, atinge famílias, sim. Pela internet ele consegue atingir outros lares que às vezes nem é da cidade de Caraguatatuba. Verdade. Então a internet, ela sendo usada para o bem, é o must do futuro. É uma explosão, assim, é uma ferramenta explosiva, né? Eu vejo isso também. Então nós precisamos aprender. Isso aí. Conhecimento nunca é demais. Então, obrigado, Ed. Apóstolo, mais uma vez, né? Eu fico muito feliz de estar aqui e eu vou contar com o senhor, que responsabilidade, hein? Gente, eu tô aqui, ainda dá aquele frio na barriga. Dá. Eu espero que, se eu não pude agradar a todos, que só Jesus agrada. E olha, ainda há controvérsia, que nem Jesus agradou a todos. Mas vim aqui, não falei sobre a vida pessoal de ninguém. Tenho as minhas críticas à gestão Matheus Silva em Caraguá, mas se tem uma pessoa que está torcendo para ele dar certo, sou eu. Por quê? Eu moro em Caraguá, é onde eu tenho casa, onde eu tenho uma empresa, né? Eu preciso ver Caraguatatuba bem. Sim. Então eu estou na torcida por ele, né? Também, claro. Crescer. Claro. E nós que somos cristãos, queremos o bem de todos. Isso, né, os ouvintes, pastores de todo o litoral norte, de toda da cidade de Caraguatatuba, clama ao Senhor para que o Senhor venha abençoar a vida do nosso prefeito, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor, se ele está no governo hoje da cidade, é porque foi permissão de Deus. Permissão de Deus. E a própria palavra do Senhor fala que nós devemos orar pelos nossos líderes. E ele é um líder. Sim. Então, que nós, como cristão, também possamos ter mente aberta, né? Olhar, esse programa, o que aconteceu com esse programa de hoje, que só falou falou de prefeito, falou de melhoria. Exatamente, porque os cristãos também precisam acordar, claro. Parar com esse negócio de só reino, e entender que nós vivemos numa terra ainda, numa matéria, e que nós precisamos estar bem informados sobre a matéria, estar assim, bem informados sobre a cidade, sobre o que está se passando, né? Então, que Deus abençoe sua vida grandemente, Alexandre. E nós vamos convidar você outras vezes. Você pode ter certeza, nós vamos trabalhar aqui, vamos fazer um trabalho abençoado aí. Vamos sim. Junto, né? Tem umas ideias para trocar com vocês. Isso, o nosso produtor de mídia. Aí, ó, aprendi o nome agora, tá vendo? Produtor de mídia, hein? Nosso produtor de mídia, Ed, né? Mas ele conhece mesmo. Isso, ele faz um trabalho de excelência e todos os dias, agora mesmo ele acabou fazendo um negócio aqui que deu uma ideia espetacular, né?
Nós nem imaginávamos isso. E ele fez algo aqui tremendo, né? Tremendo. De colocar esse negócio direto, de colocar toda essa programação diretamente no canal do YouTube. E nós estamos aqui. Então vocês que querem conhecer mais todo esse trabalho, acesse aí Apóstolo Fábio Barbosa, né? Vai lá, mafa.org.br, o nosso site está aí. Vai lá, entra lá, conheça o nosso trabalho, né? Em seguida aqui também, se quer passar sua rede social, Alexandre Carvalho. Olha, no Instagram, Alexandre28 Carvalho. Olha aí. Facebook, Alexandre Carvalho. Mas eu, assim, mais uma vez vou falar para vocês, como eu preciso aprender, gente. Vamos aprender. Estou no deserto. Eu estou enxergando uma luz, aquela fonte de água bonita que aparece. Se está lá. no deserto, tá bom, porque quem está no deserto está com o Senhor. Amém. Eu estou. Eu quero agradecer também a Onda, né? A Onda FM, por ter dado esse privilégio, ter liberado aí o Alexandre Carvalho, né? Para nós foi um privilégio receber aqui o Alexandre Carvalho. E nós agradecemos a Onda, agradecemos a âncora da rádio. A Leslie. A chefe. Isso, a chefe. Beijo aí, muito carinhoso, hein? Né? Agradecemos a todos, né? A quem está trabalhando. Eu agradeço. Lá tem uma equipe fantástica. Eu viu? agradeço de quem está lá na mídia, até o faxineiro eu quero agradecer. Amém, pastor. Porque amém, apóstolo. Para que possa sair com qualidade a programação, precisa estar num ambiente agradável. E lá tem uns feras. Então, eu agradeço a todos da Onda FM, um abraço por essa oportunidade, que na verdade a oportunidade é minha de estar nesse momento aqui com Alexandre Carvalho. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém, amém. Fico feliz por isso. Uma boa noite a todos. Liga o coração, aumenta esse som. Tem palavra viva chegando aí, meu irmão. Rádio Mafra Web Gospel, amor que toca o coração. Rádio Mafra Web Gospel, Jesus em cada canção. Na provação, aqui a fé te abraça e renova o teu chão. Rádio Mafra Web Gospel, Mafra Web Gospel, amor que toca o coração, amor que toca o coração. Rádio Mafra Web Gospel, Jesus em cada canção. Fica ligado na esperança. Rádio Mafra Web Gospel, fé que alcança.